Nenhum sofrimento é em vão. Nenhum. E nenhuma lágrima cai do seu olho sem Deus saber, sem Deus contar. Saiba que Deus manda um anjo para recolher cada lágrima sua. Ele sabe. Falar na palavra, né? Quando eu passei por essa perda muito grande, eu vi na palavra uma passagem, né? Eu li só essa frase que por coincidência né? Que por mensagem divina estava sublinhada e que dizia que Deus conta cada fio de cabelo seu, Ele conhece, Ele sabe quanto tem. Imagine as suas lágrimas. Eu sei que às vezes parece que a gente foi abandonado por Deus, até Jesus Cristo sentiu esse abandono de Deus. Na hora da cruz ele fala, Pai, por que me abandonaste? Até desse sentimento Jesus compartilhou com a gente. Então é normal sentir isso, mas ele jamais abandona a gente. Ele está sempre olhando. Olá, que bom estar aqui de novo para conversar com vocês. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou Carol Cabral, eu sou terapeuta, sou educadora infantil, escritora e sou especialista em terapia de desenvolvimento emocional e espiritual para mães. Eu sou mãe de 2 meninas, tive 2 puerpérios seguidos, foram 2 crianças em 2 anos. E com essa experiência que eu tive aliada à minha terapia e há muitos anos de aplicação dessa terapia, terapia da oração, terapia da escrita, além de Theta Healing, constelação familiar e muitas outras terapias que eu estudei, né? Quando eu comecei a maternar, quando eu passei a ser mãe, todas essas terapias foram muito úteis para o meu desenvolvimento. E hoje eu ensino mães a utilizarem algumas dessas terapias, né, no seu desenvolvimento pessoal e emocional. E através disso ser capaz de realizar todos os sonhos que elas desejam, a partir do desenvolvimento interno. Primeiro a gente cresce, depois as coisas se manifestam na nossa vida. Esse é o meu tema, né? Esse é o meu lema. E hoje a gente vai conversar sobre a oração que apazigua o sofrimento. Então, é por isso que eu desejo muito, né, que esse vídeo ele possa tocar você de uma maneira a trazer tranquilidade, a trazer paz, né, a trazer apaziguamento. Aqui eu tô falando como uma mãe que acabou de passar pela maior perda da vida. Então eu passei por um sofrimento muito grande recentemente. Não tô pronta ainda para falar disso aqui no vídeo. Quem me acompanha no Instagram sabe, né? Porque eu passei um tempo distante. Quando eu voltei, eu expliquei o motivo da minha distância. Honrei o meu sofrimento, contando o que aconteceu, mas ainda não estou pronta para dividir isso em vídeo. Quem me segue lá sabe. Então, assim, mas a gente sabe, né? Todos nós passamos por momentos muito difíceis, por momentos de sofrimento. E quando isso acontece comigo, eu fico sempre pensando nas pessoas que não têm fé, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não sabem como orar, as pessoas que não sabem como buscar em Deus a paz no coração diante do sofrimento. Porque sim, gente, isso é possível. É possível você encontrar uma paz profunda mesmo enquanto você está passando por um momento de sofrimento intenso. Não é assim, depois que o sofrimento passa, não. É você viver esse sofrimento, mas tendo paz no coração. Isso é possível, essa paz inabalável, né, essa paz que vem de Deus, que é inexplicável, ela é possível e ela é acessível para qualquer pessoa. E eu espero com esse vídeo poder dizer um pouco, né, a gente vai ler algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso, sobre pessoas que passaram por um sofrimento e encontraram na oração paz no coração. A gente vai falar de algumas experiências pessoais, porque eu acho muito importante trazer isso para a vida da gente, né? Dividir com vocês um pouco do que eu passei. E é isso. Esse é o meu principal objetivo com esse vídeo, né? É trazer essa paz para o seu coração, né? Que Deus possa ser um canal agora
Vou até começar fazendo uma oração, se você quiser, você pode me acompanhar. Meu Deus, que eu seja um canal da Tua Palavra, que tudo que eu fale seja santo e seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. E que todas as sementes que plantarem, que sejam plantadas no coração das pessoas, sejam também sementes santas. Esteja entre nós nesse momento, hoje e sempre. Amém. Então, é isso, feita essa oração, né? Pedindo ao Espírito Santo de Deus para estar aqui com a gente. Eu deixo de ser simplesmente a Carol Cabral. Deixa eu esperar aqui o relógio badalar, aqui na Austrália são 6 horas da tarde. Eu deixo de ser a Carol Cabral e passo a ser simplesmente um canal de Deus. Eu espero que isso aconteça agora. E quando a gente pede, né? Quando a gente pede o Espírito Santo de Deus na vida da gente, ele vem. A gente não precisa implorar, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa pedir. Deus só precisa de uma pequena brecha para agir na vida da gente, para agir nas palavras da gente, para agir no coração da gente. Então vamos lá, gente, vamos começar esse tema. Eu quero falar nesse vídeo, eu quero falar de 2 posturas diferentes, né? Uma postura diante da dor e sobre a postura diante de Deus quando a gente está sofrendo. Em cada uma dessas, você pode ser levado para a felicidade, você pode ser levado para uma paz no coração, ou você pode ser levado para um sofrimento ainda mais profundo e um sofrimento desesperado. Existe uma diferença muito grande nisso, porque a gente pode sofrer um sofrimento santo, que é um sofrimento que leva a gente para o desenvolvimento, que leva a gente para o crescimento, que leva a gente para mais próximo de Deus, que leva a gente para mais próximo da realização dos nossos sonhos. E a gente pode viver um sofrimento que é um sofrimento prejudicial, um sofrimento que nos leva a uma tristeza profunda, que nos leva ao desespero, que nos leva a nos perder e a nos afastar cada vez mais tanto de Deus, quanto da nossa felicidade e da realização dos nossos sonhos também, né? Então, isso tudo depende da nossa postura diante do sofrimento. Primeiro eu quero dizer assim que está escrito na palavra e a gente, se observar um pouquinho, a gente percebe que o sofrimento vem para todos. O sol nasce para todos e a chuva cai sobre todos, justos e injustos, pecadores e não pecadores. E assim, quem de nós pode bater no peito e dizer eu sou justo, né? Eu não sou digna, não sou merecedor de nenhum sofrimento. A gente vai falar disso também. Mas o sofrimento, ele vem para todos, é algo inevitável. Agora, a maneira que esse sofrimento vai agir na nossa vida para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa proximidade de Deus e para a realização dos nossos sonhos é diferente em quem tem uma postura X e uma postura Y. Uma postura de encarar o sofrimento aprendendo com ele e encarar o sofrimento com desespero, ou vitimismo, ou muitas outras coisas que a gente vai comentar aqui, que a gente vai, falar ao longo desse vídeo. Então, depois dessa introdução, vamos lá. Quais são as posturas que a gente pode ter diante do sofrimento? Eu fiz aqui algumas anotações para não me perder, então eu vou estar de vez em quando olhando aqui na minha pesquinha, tá? A gente pode ter uma postura diante do sofrimento de ignorar e fugir e uma postura de cultivar a dor. Eu quero começar primeiro por essa cultivação do sofrimento, né? Muitas vezes a gente está sofrendo e o sofrimento, a dor, ela precisa de um tempo dentro da gente. Ela precisa de um tempo para ela trabalhar, para ela trazer o que ela precisa trazer de ensinamento. Ela tem um tempo que cada um tem o seu. E essa dor, esse sofrimento, quando ele passa o tempo certo, ele sempre deixa um presente. Ele sempre deixa um grande aprendizado.
ele sempre deixa algo que te torna melhor, que te torna mais forte, que te torna mais resiliente, que te traz uma habilidade que você não tinha e que te deixa mais próximo de Deus. E porque você está mais próximo de Deus e você está com uma habilidade, uma virtude que antes não tinha, você também está mais próximo da realização de seus sonhos. Mas o que acontece é que diante do sofrimento, diante da dor, às vezes as pessoas não deixam o sofrimento ficar o tempo que ele precisa, ou se apegam ao sofrimento e ele fica mais tempo do que deveria. Como é que é isso, Carol? Vou explicar bem direitinho para vocês. A primeira coisa é o seguinte, é a questão do vitimismo, né? É quando você está sofrendo, o sofrimento ele é real, ele é verdadeiro, mas você se apega a esse sofrimento por mais tempo do que era necessário esse sofrimento ficar na sua vida. E como é que isso acontece? De que maneira? Você começa a se tornar uma vítima, né? Você começa a usar o sofrimento como uma bengala, uma justificativa para as coisas que não acontecem na sua vida, para as coisas que não dão certo na sua vida. Então, de repente, as coisas já não iam bem, por N motivos, por falta de disciplina, por tantas outras coisas. Esse sofrimento, ele talvez veio lhe ensinar algo que vai lhe trazer sucesso, que vai te trazer alegria, e a gente vai ver isso, né, nas orações que a gente encontra na Bíblia de pessoas passando por sofrimento, o que vem depois para elas. Mas aí, você ao invés de deixar essa dor ficar o tempo que ela precisa e deixar ela aí, você começa a usar ela como justificativa para as coisas que não dão certo, para as coisas que você não se desenvolveu. Então começa a usar o sofrimento, o fato, a coisa que realmente era real e trouxe sofrimento na sua vida, como uma bengala mesmo, como algo que já não faz mais sentido, né? Ah, eu tô sofrendo, é por isso que eu não tô conseguindo me desenvolver no meu trabalho, aconteceu isso comigo e é por isso que eu desisti do meu projeto, aconteceu isso comigo e é por isso que agora eu não quero mais nada, né? E aí você passa a usar desse sofrimento como uma bengala mesmo, né? O sofrimento ele passa, mas você chama ele, né? Se apega a ele e faz com que ele fique com você para que você ocupe o papel de vítima, que é um papel extremamente confortável dentro do desconforto. É paradoxal, mas eu vou explicar e você vai ver que isso faz sentido. Como é que é isso? Você está vivendo uma situação de desconforto, mas às vezes é mais fácil você se acostumar com ela, se apegando ao vitimismo. Não, eu tô aqui nessa situação porque eu sou muito sofrida, olha a triste história da minha vida, olha só o que aconteceu comigo. E aí você encontra um conforto, um consolo dentro do desconforto que você está vivendo. Aí sabe o que acontece? Você não sai desse desconforto. Esse desconforto passa a ser a sua zona de conforto. E aí a vida ela precisa te trazer mais coisas que é para te tirar dali. E aí mais sofrimento vai vir para sua vida. Então a postura de vitimismo, né, que é a postura do se apegar ao sofrimento por mais tempo do que ele precisa ficar na sua vida, é uma postura que te tira do crescimento, que te tira da proximidade de Deus. Por outro lado, né, tem uma segunda postura, que é a postura de você tentar anestesiar o sofrimento. Quando você anestesia o sofrimento, e como é que isso acontece? Quando você vai lá para Netflix e fica assistindo uma série atrás da outra, que é para não pensar em nada, né? Quando você se afoga em bebida, em drogas, em pornografia, em coisas desse tipo, que é para você evitar o sofrimento, evitar a dor, evitar pensar naquilo, evitar sentir aquilo. Quando você tenta se anestesiar
e fugir de um sofrimento que é evidente na sua vida, você também deixa de ganhar os benefícios que esse sofrimento tá trazendo para você. E adivinha só, a vida ela vai continuar trazendo mais questões que é para você aprender o que precisa ser aprendido, para você desenvolver o que você precisa desenvolver. E aí, Carol? E qual é a postura que seria, vamos dizer assim, a postura correta diante do sofrimento, né? A postura que vai fazer com que esse sofrimento ele seja vivido sem desespero, mas também sem anestesia. O sofrimento que ele vai ficar o tempo necessário dentro de mim e depois ele vai embora. E ele vai deixar um bom fruto. E um sofrimento que não vai tirar a minha paz, por mais difícil que esteja a situação. Bom, gente, isso exige uma habilidade, que é a habilidade de você escutar o seu corpo. O corpo, ele tem uma inteligência muito grande. A gente acha que a inteligência da gente está só na mente, mas cada célula do nosso corpo é inteligente. E você precisa observar esse sofrimento em você. Você precisa de um certo distanciamento para saber que aquele sofrimento ele não é você, mas ele faz parte de você naquele momento. Então, a melhor postura diante do sofrimento é aquela que você diz sim, ainda que dolorido para mim, ainda que eu não entenda, ainda que difícil para mim, ainda que com raiva, ainda que com revolta, sim, eu estou passando por isso. Primeiro, a aceitação do que está acontecendo e concordância com as coisas do jeito que são, né? E depois, observar esse sofrimento em você. Observar que às vezes a gente está num momento de sofrimento, mas que uma hora a gente olha a nossa filha sorrindo e a gente tem vontade de rir com ela. E tá tudo bem, mesmo que 5 minutos depois você esteja chorando. É se permitir sentir sem julgar o seu sentimento, sem se apegar a ele, sem fugir dele e sem ficar pensando no que é que as pessoas esperam de mim, que eu sofra por quanto tempo. Não, seja sincera com seus sentimentos, sincera com a sua dor. Observe, nesse momento eu tô sentindo muita dor, tô sentindo muito sofrimento, eu tô sentindo vontade de chorar, chora. Nesse momento não, eu acabei de esquecer por uns minutos esse assunto e eu tô com vontade de dar um abraço no meu marido, eu tô com vontade de sentar no chão e brincar com meus filhos. Brinque. Eu assisti uma coisa e me deu vontade de dar gargalhada, dê gargalhada. Não espere que o sofrimento seja uma coisa cartesiana, que os seus sentimentos sejam uma coisa cartesiana, ou é preto ou é branco, ou eu tô bem ou eu tô mal, ou eu tô sofrendo ou eu não tô. Não. Você vai perceber que o sofrimento, ele vai se diluindo. Acorde a cada dia e pense, como é que eu tô me sentindo agora? E antes de dormir, e agora? Como é que eu tô me sentindo? Como foi o meu dia? Se permita ter dias bons e ruins nesse período de sofrimento. Eu lembro que quando eu passei por essa dificuldade, eu dizia assim, hoje foi um bom dia, hoje eu nem chorei. Mas no dia seguinte eu chorei. E depois foram se passando os 1, 2, 3 dias que eu não chorava. E de repente eu chorava. Então, permita que aquilo fique dentro de você, o tempo que ela precisar, e observe. Sinta o que precisa ser sentido e saiba que isso vai se diluir. E que se você tiver a postura certa diante de Deus, um grande presente vai vir para você. Nenhum sofrimento é em vão. Nenhum. E nenhuma lágrima cai do seu olho sem Deus saber, sem Deus contar. Saiba que Deus manda um anjo para recolher cada lágrima sua. Ele sabe.
falar na palavra, né, quando eu passei por essa perda muito grande, eu vi na palavra uma passagem, né, eu li só essa frase que por coincidência, né, que por mensagem divina estava sublinhada e que dizia que Deus conta cada fio de cabelo seu, Ele conhece, Ele sabe quanto tem. Imagine as suas lágrimas. Eu sei que às vezes parece que a gente foi abandonado por Deus, até Jesus Cristo sentiu esse abandono de Deus. Na hora da cruz ele fala, Pai, por que me abandonaste? Até desse sentimento Jesus compartilhou com a gente. Então é normal sentir isso, mas ele jamais abandona a gente. Ele está sempre olhando. E aí vem uma outra questão que é muito importante, que eu quero dividir aqui com vocês, que é a postura diante de Deus. Então a gente falou da postura diante do sofrimento e agora a gente vai falar da postura diante de Deus quando a gente está passando por um momento muito difícil, né? E assim como a postura diante da dor, a postura diante de Deus, que eu observo, tem duas posturas diferentes também. Uma é a postura da revolta contra Deus, né? Meu Deus, você permitiu, eu confiei em você e as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. A outra postura é a postura do porquê comigo. Por que isso aconteceu comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Gente, essas posturas são duas posturas extremamente arrogantes. Por quê? Porque a gente não sabe nada. Então, não cabe a gente saber os caminhos de Deus. Não cabe a gente saber por que a gente teve que passar por isso, muito embora Deus muitas vezes revele pra gente mais tarde. Principalmente quando você tem a postura certa diante de Deus. Ele, por amor, ele revela, ele mostra por que você precisou passar por aquilo. Mas não cabe a gente saber. E é muito arrogante a gente querer saber mais do que Deus. Então, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu, né? E a postura do porquê comigo é arrogante diante dos nossos irmãos. Porque para e pensa, quer dizer que nós não somos merecedores, mas eles são? Eu quando estava na maternidade, uma vez, eu tenho duas filhas, né? Na minha primeira filha, ela nasceu e veio direto pro meu colo. E foi uma sensação maravilhosa, ela já nasceu mamando, né? Já veio direto pro meu peito, veio mamar e foi maravilhoso. E a gente foi pro quarto, ela não saiu de perto de mim, não saiu do meu colo hora nenhuma, né? Já a minha segunda filha, ela ficou um minutinho comigo e a respiraçãozinha dela tava tão fraquinha, que ela precisou ir direto para UTI. E ela ficou dias na UTI, sem poder mamar, com uma sonda, e eu lá tirando o leite, com dificuldade para tirar o leite, para tentar dar as gotinhas de leite para ela, na sonda, né? E lá na maternidade, eu fiquei observando mães que pariam os filhos de maneira natural e que os filhos vinham direto pro peito, mães que acabavam tendo uma cesárea e que os filhos vinham direto pro peito, mães que tinham os filhos que iam para a UTI, mães que já estavam na UTI comemorando o mensário, né? Na Bahia tem muito isso de comemorar os meses de aniversário, e já estava comemorando o terceiro mês de aniversário do seu bebê na UTI. Será mesmo que uma mãe é mais merecedora do que a outra? Será que uma mãe dessa é mais justa, mais correta, mais agraciada, mais bondosa do que a outra? Não. Cada alma tem o seu caminho, cada alma tem o seu destino. E se a gente está passando por um sofrimento muito grande, escuta isso, guarda isso para você.
Se você está passando por um sofrimento muito grande, é porque a sua alma é forte o suficiente para passar por isso. Então, pode confiar em Deus. Pode se apegar a Ele. Que a sua alma tem capacidade de passar por isso. E se você tiver a postura certa diante de Deus e diante do sofrimento, vai vir um lindo arco-íris para você depois da tempestade. Mas para ter arco-íris tem que chover. Então, essa postura de por que comigo, não. Isso aconteceu não comigo, isso aconteceu para mim. Isso aconteceu para o meu crescimento, para a minha história daqui na Terra, para a minha biografia, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a minha espiritualidade ficar mais evoluída, para eu estar mais próxima de Deus e para eu realizar meus sonhos. Isso aconteceu para mim, não comigo. Então, outra coisa também que ajuda muito é você orar pelas pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que você. Quando eu tive minha perda, eu fiquei pensando em outras mulheres e outras mães que passaram por essa mesma perda, mas num momento muito mais difícil para elas. Então, transforma a sua dor num momento de caridade em que você é capaz de orar também pelos seus irmãos. Tem uma passagem aqui de Tiago, ainda bem que eu separei ela, que coube muito bem, que fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, a gente vai conversar sobre isso, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, fala muito da Bíblia de orar um pelos outros. Você está sofrendo, ora pelas pessoas que estão sofrendo como você. E também ora por aquelas que foram abençoadas e não tiveram que passar por isso. Abençoa as pessoas que tiveram o que você gostaria de ter e não teve e agora está sofrendo. Porque isso vai eliminar do seu coração a possibilidade da inveja. Que isso também puxa a gente para longe de Deus e para longe da realização dos nossos sonhos. Então, ore por quem está passando pelo mesmo sofrimento que você. Quando você estiver orando pela sua dor, ore por aqueles que estão sofrendo pelo mesmo motivo. E ore por aqueles e abençoe aqueles que foram agraciados com aquilo que você gostaria de ter e não está tendo. E por isso está sofrendo. Às vezes é difícil. E se for difícil, confessa a Deus. Fala: meu Deus, como é mesquinho o meu coração. Porque eu estou sofrendo, eu não sou capaz de abençoar aquele que está tendo o que eu gostaria tanto de ter. Mas me ajuda, envia o teu Espírito Santo sobre mim para que eu possa abençoar essas pessoas. E cuida também daqueles que estão passando pela mesma coisa que eu estou passando. O que eu desejo para mim, eu desejo para eles. E aí você deseja. Aí você fala para Deus tudo o que você deseja para você. Você vai estar ampliando a sua oração para outras pessoas e isso torna a sua oração muito mais poderosa. Mas o mais importante daqui desse vídeo vem agora. Que é o tipo de oração que realmente vai trazer paz para o seu coração. E é a oração do louvor. Eu sei que isso parece contraintuitivo, né? Como é que eu vou louvar? Como é que eu vou agradecer diante de um sofrimento? E eu não estou pedindo para você fingir nada. A gente vai ler aqui uma oração que é das minhas orações preferidas na Bíblia. Tem muitas orações na Bíblia diante de sofrimento. Tem o rei Davi, em diversos salmos, ele perguntando: meu Deus, quando que você vai agir a meu favor? Quando que você vai me tirar desse sofrimento? Tem Jó, um livro inteiro, ele falando dos sofrimentos que ele estava vivendo e da maneira que ele louvou a Deus. Mas tem uma passagem da Bíblia que é muito singela, que é uma oração muito singela, de um livro que é pouco comentado, que é o livro de Tobi. E nessa passagem, né, vai ser Tobi 3 que a gente vai ler, a Sara, ela passa 3 dias chorando no quarto dela.
ela passa 3 dias trancada. Então, pode ser que nesses 3 dias, a gente não sabe, ela pode ter se revoltado contra Deus, ela pode ter os mais diversos sentimentos. Mas é muito lindo a maneira que ela termina a oração, porque ela termina a oração louvando. Então, assim, seja sincero em transbordar para Deus tudo que você está sentindo, mesmo que você ache que é indigno, mesmo que você ache que não é bom. A oração de entrega de um coração verdadeiro, ela é muito mais profunda do que de um coração arrogante que diz obrigada, gratidão, quando na verdade está sentindo muita raiva. De Deus eu tô falando. Então, seja sincero com Deus, derrame tudo que você precisa dizer, sem censura, que Deus já está vendo o seu coração, mas Ele só pode agir na sua verdade. Esse é o seu livre-arbítrio. É dizer, Deus, essa é a minha verdade, isso é o que eu estou vivendo agora, isso é o que está dentro do meu coração. Vem agir em mim. E você vai ver que vai vir uma paz no seu coração e que depois você vai ser capaz de louvar. Louvar é agradecer. É dizer, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, mas eu te agradeço. E aí, se você for capaz, você diz as coisas pelas quais você é grato. Tanto na sua vida, quanto naquela situação. Você vai encontrar alguma coisa naquela situação que vai causar em você uma profunda gratidão por essa experiência. E quando você encontrar isso, é o início da paz. Mas é o início de uma paz que ninguém é capaz de tirar de você. Porque você foi capaz de louvar, de encontrar gratidão em meio à dor. E aí eu quero ler essa passagem que depois de 3 dias, a Sara, ela termina a oração dela louvando e dizendo assim: não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, ou seja, não cabe a gente entender os seus caminhos, meu Deus. Mas todo aquele que vos honra, tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá a libertação. E que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Está dizendo que Deus, ele não fica feliz com o nosso sofrimento. E se por algum motivo a gente precisou passar por esse sofrimento, tudo que a gente precisa é ser humilde para dizer, meu Deus, eu sei que eu não sou a pessoa mais justa do mundo, que merecia só que coisas maravilhosas acontecessem. Aí vem, lembra Tiago, confessar os meus pecados. Quando eu estava passando por essa perda, teve um momento que eu estava andando, né? Eu estava saindo do consultório médico e eu estava sofrendo muito. Parecia assim, foi a maior dor que eu passei na minha vida. E eu estava saindo e aí começou a me vir na cabeça pensamentos desse tipo de por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? E ao mesmo tempo, na mesma hora, na parede, a escada, não era escada, era uma rampa, ela fazia assim, depois subia, né? Então, na parede que uma rampa se encontrava com a outra, bem na frente tinha um sinal assim, de um adesivo que alguém colou, escrito stop, pare. Na mesma hora eu parei os meus pensamentos, né? Foi uma mensagem de Deus. Deus fala com a gente o tempo inteiro. E eu percebi os meus pensamentos e parei. Pare. Você sabe que você não é a melhor mulher do mundo, que tudo seu é bom, que você é pura bondade, não. Você sabe que você cometeu muitos erros e que você tem muitos pecados. E que se você passa por sofrimento, é
porque você precisa evoluir em muita coisa. Então não começa com isso, não. E imediatamente eu parei. Claro que eu chorei, eu sofri e tudo, e depois eu fui capaz de louvar. E depois eu fui capaz de ver a beleza, o presente que estava naquele sofrimento tão grande, no maior sofrimento da minha vida. Então, depois ela fala, né? Que depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria, porque é isso que Deus quer pra gente. Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor. Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente seja feliz e alegre. Mas a gente tem que fazer a nossa escolha diante do sofrimento e diante de Deus. Cabe a nós, como adultos, escolher o que a gente vai fazer. A gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente escolhe como reagir a isso. E daí ela termina dizendo: ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Ela termina bendizendo o nome de Deus. Em nenhum momento ela desonrou a Deus diante da dor dela. E aí vem a coisa mais linda do mundo, que isso aí eu quero que você guarde para você. No mesmo instante, isso enquanto ela orava, tinha uma outra pessoa, né? Enquanto Sara orava, Tobi estava também fazendo uma oração diante de Deus, uma oração lindíssima também, que eu não vou falar agora, mas leiam lá a história toda de Tobi, é um livro pequeno da Bíblia. E aí o Tobi, ele está fazendo uma oração lindíssima também a Deus, no mesmo instante que Sara. Tá vendo o poder de você estar orando e unir a sua oração junto com a oração de outras pessoas? E aí, olha o que fala na Bíblia, toma isso para você. No mesmo instante, a oração deles dois foi ouvida na presença da glória de Deus. Quando a oração, ela é de coração sincero, ela é de coração rasgado, e ela bendiz a Deus, e ela honra a Deus e a bondade e o amor de Deus em todas as coisas, Deus ouve. No mesmo instante. E olha só o que ele faz. E Rafael, que é um dos anjos, né, que ficam na presença de Deus, um dos maiores anjos, que tem a maior hierarquia, foi enviado para curar a ambos. E aí fala a cura de cada um, né? Que a Tobi eliminando os leucomas de seus olhos, que ele estava cego, a fim de que visse com seus olhos a luz de Deus. E a Sara, filha de Raquel, dando-a por esposa a Tobias, filho de Tobi, e expulsando Asmodeu, o demônio perverso. Então ele curou os dois de maneiras completamente diferentes. A cura veio instantaneamente, mas aqui na Terra as coisas acontecem dentro de um tempo. E aí Rafael veio e todo um percurso foi percorrido com muita fidelidade dessas duas pessoas que se mantiveram fiéis a Deus, até que elas encontrassem a maior alegria da vida delas, muito maior do que elas sequer imaginavam. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Eu espero que, de verdade, vocês encontrem dentro do coração de vocês essa capacidade de orar louvando, independente do que você está passando. E a capacidade também de deixar a dor ficar só o tempo que ela precisa. Nem mais, nem menos. Deixar a dor ir quando ela está pronta para ir. E deixar a dor ficar e sentir ela pelo tempo que for preciso. Só você vai saber. Não cabe a ninguém dizer por quanto tempo você tem que estar de luto pela sua perda, pelo seu sofrimento. Seu coração sabe. Então, guarda isso, fica com Deus. E que a sua oração seja uma oração que te traga paz inabalável. E que te aproxime da realização dos seus sonhos e te aproxime de Deus. Amém? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje e até o próximo vídeo. Um beijo.